Oi, eu pedi pra galera me mandar umas perguntas lá no meu Discord, porque aí eu podia selecionar algumas e fazer um vídeo. E aí eu falei pra perguntarem qualquer coisa. Não sei se foi uma boa ideia, mas vocês já vão entender o porquê. O que você mais gosta de desenhar? Bom, em geral eu gosto de desenhar... Sem ser mulheres. Próxima pergunta. Léo, você se imagina criando um mangá brasileiro, animação ou até um produto seu no futuro? Mano, eu tenho uma opinião que ela é tipo... Ela é um pouco polêmica aí, mano. Opinião polêmica. Quando você fala em obra brasileira, normalmente a galera dá muita atenção porque a obra é brasileira. Então, tipo, você vai criar um mangá brasileiro, você vai criar um jogo brasileiro. Eu acho isso meio merda. Pega ele! Tipo, eu não vou bater palma pra obra lá, pro mangá, porque o mangá é brasileiro. Vou bater palma pro mangá se ele for bom. Independente do lugar que ele veio. Porque se você pensar de forma universal, né, ninguém vai se importar porque você é brasileiro. Vão se importar se sua obra é boa. Tipo, você não dá atenção por uma obra da Índia ou da Austrália só porque é uma obra australiana ou indiana, tudo faz. Dito isso, sim, eu quero criar mangás, eu tô estudando muito pra isso recentemente. Se vocês quiserem, eu posso gravar vídeo mostrando o meu processo, mas a ideia é que eu vá produzindo, mesmo que fique ruim de começo, e que eu tenha um público que goste na minha obra porque é uma obra boa, e não porque é brasileira. Leonardo, eu sei que você pesquisa furries na guia anônima do Chrome. Nada a ver, pô, mentira. Eu nem uso Chrome. Você já desenhava desde criança? Cara, falar pra você que não, viu? Na verdade, é meio estranho isso, eu nunca fui muito de desenhar. Eu já fiz alguns rabiscos aí, eu acho que toda criança já rabiscou alguma coisa, mas eu comecei a desenhar mesmo tem uns 5 anos. Que foi aí mais ou menos quando eu comecei o canal, né? O que me fez estudar muito, né? Porque eu buscava coisas pra fazer tutoriais, etc. Só que ao mesmo tempo me tirou um pouco da diversão também. Eu tô aprendendo a me divertir mais agora com desenho. O que você acha de fanboys? Pegaria um fanboy e pode desenhar um fanboy? Não, não e não. Pelo menos eu não desenho de propósito. Cara, por algum motivo tem uma galera fissurada assim no meu Discord, qualquer coisa do YouTube perguntando sobre fanboy pra mim. Mas às vezes eu acho que isso é o tipo de coisa que rola mais na internet. Porque no dia a dia, se você tem um grupo de amigos e um deles fala que vai virar fanboy, não parece muito real, fica um bagulho meio assim. Mas a galera tem um gosto peculiar aí, né? Tipo isso aqui, ó. Léo, o que você acha desse modelo? Bizarro. É dentro. Qual é o detalhe ou hábito estranho que você tem no seu processo que quase ninguém sabe? Cara, pior que essa pergunta é muito boa. Pera, deixa eu pensar. Tá, eu costumo, normalmente, né, tomar uma xícara de café com leite. Contém leite, então tem leite, então é um Monster com leite. E normalmente eu olho as artes de artistas que eu gosto, né, então eu dou uma scrollada lá, meio que pra entrar na vibe, olhar umas ideias legais. Uma parada legal que eu faço também às vezes é olhar umas artes antigas minhas, porque eu lembro de coisas que eu pensei na época que talvez eu tenha esquecido ou deixado de anotar e que voltam fresco na minha memória. Mas já que a pergunta é tipo coisa estranha, mano, eu já tive duas coisas que eu fazia que eram um pouco estranhas, que a primeira é meditar. O que meditar até parece mais tranquilo, você vai lá, para um pouco, limpa a cabeça, né? Mas às vezes eu induzia raiva em mim mesmo pra eu começar a desenhar. Mas de estranho é isso, assim, no máximo eu escuto uma música hoje em dia, assim, pra desenhar, que é um hábito comum. E tomem cuidado que se você for estudar, a música, se tiver vocal, vai te atrapalhar pra caramba. Como eu posso repartir, desmembrar, com formas geométricas. Como que eu faço pra recuperar minha Makita? Bart, é melhor levantar dessa cama porque os caras estão lá fora na maldade pra levar a Makita? Quais brushes, pincéis, né, que você usa pra fazer line e render? Mano, assim, normalmente vai variar, né, claro, tipo, dependendo do que eu estiver fazendo. Ih, cadê minha caneta? Ai, eu perdi minha caneta. Mas, tipo, quando eu vou fazer sketch, na maioria das vezes eu uso esse brush aqui, ó. Que ele tem uma bordinha bem leve em volta e esse ruído dentro. E ele dá um efeitinho bem legal. E é bom que eu não preciso ficar me preocupando muito com detalhe. Aí, ó, que fofinho. Pra fazer line, se tiver com textura, eu uso esse brush aqui. É bem estranho porque ele tem essa borda gigantesca ao redor. Mas isso ajuda porque eu foco na ponta da caneta e eu também consigo fazer medida. Tipo, eu sei esse tamanho aqui, o que é esse tamanho aqui. Enfim, dá pra ficar comparando por conta da borda ao redor do pincel. Aí, também o básico, né, que é o G-Pen, que é só pra fazer a linezinha simples. Aí, pra pintura, cara, assim, tirando o brush texturizado, que às vezes a gente pega algum totalmente aleatório pra fazer, eu costumo usar esse aqui que é o Bob, sim, o nome dele é Bob, que é um brush retangular com textura, e é bem interessante. Eu também uso esse aqui que é o redondo legal, que é só um brush redondo legal, que é bem gostosinho pra pintar. E também os brushes meio que sem opacidade, tá vendo que ele é meio quadradão assim, ó, não tem muita coisa. Isso aqui ajuda muito. Mas uma parada que eu não vejo a galera recomendar tanto é que vocês organizem os seus brushes, tá? Não fica com um monte que você não usa não, porque, pô, pra quê, tá ligado? É até bom pra você criar uma estética. Aí, quem quiser vários brushes interessantes, é um material bônus pra alunos do meu curso, tá? Então o link tá na descrição. De 0 a 10, o quão doente mental eu sou. Essa aqui é legal. Qual classe seus personagens seriam em um RPG de mesa? Tipo, D&D. Tá, primeiro de tudo, cara, você é muito nerd. Dito isso, eu acho que a Vani seria uma Tabaxa, porque ela é, tipo, meio humana, meio felina, né? Apesar disso aqui tá sendo muito furry, mas dá pro gasto. Mas o cara, eu não sei. Talvez ele fosse abençoado por uma entidade de destruição ou coisa do tipo. Ele entra naquele arquétipo de vilão que acredita que tá seguindo uma ordem natural, provavelmente algo do gênero. Isso até onde eu tenho escrito, né? E aí, Mika, sei lá, cara, ela seria uma humana. Eu não sei a classe, mas a raça ela seria uma humana com
todos os pontos de força colocados nas pernas dela. Quem for mais nerd de RPG pode acrescentar aí se tiver alguma outra opinião. E o pack de pezinho da Mika sai por quanto? Tava demorando. Léo, qual a sua opinião sobre objetificação feminina nas artes? Eu quero salário! Você está preso! Não, para de resistir! Por que você e o Juve resolveram criar o livro da Color Kit? Eu e o Juve, a gente enxergava um problema muito comum, que é o seguinte: é bem provável que você não seja preguiçoso, ou esteja com bloqueio criativo, ou seja um procrastinador, etc. Vocês não acham estranho, por exemplo, que tem artistas que desenham na mesma quantidade de tempo, mas um aprende mais que o outro? Talvez você já tenha visto aquele canal do Elito, que ele faz uns vídeos desenhando também. Olha a diferença absurda que esse cara teve em um ano. Isso porque eu e o Juve chamou ele pra uma bolha e começou a fazer teste, ensinar coisa nova pra ele. Coitado, virou rato de laboratório. O que eu e o Juve fez foi começar a analisar em massa, através de aula, feedback que a gente dava pra aluno, justamente pra entender o que criava esse bloqueio criativo e imaginário na galera, né? Por que o pessoal se frustra tanto ilustrando? E a gente chegou em duas coisas. A primeira é bem simples. No Brasil, já é muito difícil você ter acesso a conteúdo de qualidade. E aí que vem o BO, porque mesmo que você ache muito conteúdo na internet, o que garante que você sabe qual o seu problema na arte? Tanto que o pessoal fala muito, nossa, eu falava que meu problema principal era anatomia. Quando eu descobri que existia a forma geométrica, mudou minha cabeça. E o segundo que é estranho, porque provavelmente você não sabe o que é produzir arte. Tipo, você não sabe separar de quando você tá estudando pra quando você tá praticando, ou até mesmo como que eu faço pra trabalhar com arte, né, viver de arte, só que sem prejudicar meu aprendizado e meu gosto por desenhar. Por isso que o livro não é a teoria das cores, é a teoria da criatividade de cor. Porque antes da gente te ensinar como faz pra pintar personagens, cenário, criar ilustrações fodas, a gente te ensina o que é mais negligenciado por a maioria dos cursos, mano, que é como aprender a aprender. E se você não tem acesso a esse conteúdo básico, cara, eu posso te passar 1000 horas de curso e 70 mil mentorias. No final, não saber aprender te faz perder muita informação boa que você já poderia ter aprendido. Cara, e já pra combinar com a última, quanto dinheiro ganhou desenhando? Tá, vamos lá, né? Eu vou falar aqui o máximo que dá pra falar. Na época que eu fazia desenho por encomenda, ou seja, commission, eu fazia uns 400 reais, até 800 reais por desenho, mais ou menos. E é claro que quando a gente fala de trabalhar com arte, saber pintar faz o desenho ficar mais caro, né? Até dá pra você tirar dinheiro com sketch, mas pintura, sei lá, triplica o valor. E eu sempre fazia o valor em dólar, mesmo que eu trabalhasse com, sei lá, algum produtor de conteúdo brasileiro. Tipo, eu fazia muita commission pra Ticket Cat, mas ela é norte-americana, então dava pra cobrar em dólar. No YouTube, agora que a gente vai entrar nos números malucos aqui, né? Todo mundo acha que youtuber recebe muito e tal, e dependendo do youtuber, deve receber mesmo. Mas de anúncio, assim, nos últimos 4, 5 anos aí de YouTube, eu recebi esse valor aqui, né? Que convertendo dá quantos? Dá uns 180 mil reais, mais ou menos. Só que não é tudo isso de dinheiro, não. Porque se a gente dividir ele por a quantidade de meses aí, né, nos 5 anos, dá mais ou menos uns 3, 4 mil reais por mês. O que é um bom salário aí, considerando que a gente é do Brasil, né? Eu já trabalhei de jovem aprendiz e recebia R$1.000 e olha lá por mês. Ou seja, nada de nascer com a vida no easy, né? Nasci pobre e da zona sul de São Paulo na época. Pra propagandas que eu tinha que fazer pra empresas, tipo, eu tinha que desenhar pra fazer uma propaganda e tudo mais, eu não posso falar exatamente com a empresa, nem quanto exatamente, mas era sempre acima de $1.000, $2.000, que é o que realmente dá respiro aí pra todo influenciador digital, é trabalhar com propaganda mesmo. Agora o principal, os cursos de desenho, né? Quanto dinheiro eu tirei com um curso de desenho? Primeiro eu e o Juve fez um cursinho de desenho, a gente queria levantar dinheiro pra fazer o livro e tudo mais, mas a gente fez um cursinho bem básico, que era uns R$70 na época. E a gente abriu por umas 2 semanas, sei lá, mais ou menos, e deu 1.300 alunos. Então, né, vocês que façam as contas aí, né, R$70 vezes 1.300. Agora, com a Color Kit aí, né, que sim, vai virar uma escola e que tem o livro ali dentro e tudo mais dentro do curso, com bem pouco tempo de marketing, sem divulgar muita coisa, só que no canal mesmo, a gente já tá com mais de 2.000 alunos, mano. Aí, né, façam as contas também, o valor tá uns 239 aí, vezes 2.000. Mas já vou tirando as esperanças aqui, né, como um belo brasileiro, imposto, cara. A gente tem que pagar muito imposto. Sem falar que já que tem uma comunidade pra aluno, ou seja, o pessoal tá lá sempre estudando, a gente tem gasto mensal, então a gente tem que pagar monitor, que tira dúvida, dá dica, tudo mais. Mas já que graças a Deus aí deu certo, né, a gente vai transformar a Color Kit numa escola e sim, vai ter curso novo, inclusive de desenho. Agora uma pergunta totalmente aleatória pra descontrair. Léo, você namora? Não, já tive minhas namoradas aí, mas hoje em dia ocupa muito tempo e eu trabalho demais. Sem falar que já combinando aqui com a próxima pergunta, o que eu penso do meu futuro, eu quero ficar viajando pelo mundo e desenhando. E aí fazer isso com a namorada é um pouco mais difícil, não é impossível, né? Porque eu também quero casar e ter filhos um dia. Qual virada de chave você acha que mudou bastante sua forma de desenhar? Bom, teve várias, mas eu vou dar uma dica bem simples e bem rápida pra vocês que vai mudar a cabeça de vocês pra sempre.
Aprendam a desenhar feio. Só isso. Tipo, começa a desenhar e fala assim, vou desenhar feio. Se acontecer de sair um desenho bonito, legal, mas se sair feio, tudo bem. Eu devo ter feito papo de, tipo, 100 desenhos em uma semana só por conta dessa mentalidade. Só por isso. Como é que faz pra estudar cenário, pra conseguir criar em perspectiva, sem depender muito de referências, ou até mesmo criar de cabeça? Eu precisaria de um vídeo inteiro pra falar sobre isso, mas uma coisa que eu posso dizer é que vai ter uma atualização aí no livro. Sim, o livro recebe update, que nem jogo. E nessa atualização a gente vai trazer como fazer cenários e personagens no cenário. É muito bom. Eu sei que teve, tipo, umas 2.000 perguntas, mas, Leonardo, como que você vai responder tudo isso? Não vou. Dá like.